Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula de hoje, que vai ser uma aula de Ciências da Natureza, começando lá no grupo 3, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre minerais e rochas, e vocês vão acompanhando nas páginas 142 até 157 do livro 3 de vocês. Combinado? Vamos lá então. Vamos começar falando um pouco sobre minerais. Os minerais são elementos sólidos que existem na natureza, fazendo parte da crosta terrestre, que foi o que a gente aprendeu lá na última aula de Ciências da Natureza, né? A crosta terrestre é o local onde nós vivemos, é o contorno do nosso planeta, certo? Eles se formam a partir de ações e transformações da crosta, mas também podem chegar ao planeta com meteoritos e outros corpos celestes que caem na Terra. O extrativismo mineral é a atividade de retirar os minérios, ou seja, de retirar esses minerais da natureza. E as minas são os locais onde essa extração ocorre, podendo ser subterrânea, então as minas que ficam embaixo da terra, ou as que ficam a céu aberto, as que ficam à luz do sol, certo? Continuando. Os minerais podem ser classificados em metálicos, que são aqueles que têm elementos químicos metálicos, como o alumínio, o cobre, o ouro, o ferro e assim por diante. Ou eles também podem ser minerais não metálicos, que são aqueles que não têm elementos químicos metálicos, que são o diamante, o cálcio, a areia, o sal de cozinha, entre outros, certo? Após a extração, após tirar os minerais da natureza, esses minerais eles podem ser processados e transformados em outros produtos, como por exemplo o grafite, que é um mineral não metálico e é usado na fabricação de lápis, de lapiseiras e assim por diante. Certo, pessoal? Então, os minerais, eles são componentes da natureza, certo? E eles ficam no mesmo lugar que nós vivemos, na crosta terrestre. E eles são utilizados para a fabricação de milhares de coisas, podendo ser metálicos ou não metálicos. Bem facinho, né? Bom, na página 146, vocês vão ter aí duas atividades para fazer em relação aos minerais, a esse pedacinho que a gente conversou agora. Mais uma coisa, tá? A 145 também era uma atividade, mas ela era uma atividade para fazer em grupo, então a gente não vai fazer. Tá? E antes de fazer essas atividades da página 146, não esqueçam que é importante vocês lerem o texto lá do livro, tá? Isso que a tia tá passando aqui para vocês é um resumo de tudo o que está escrito no livro, mas para vocês conseguirem fazer o exercício, tudo direitinho, é importante que vocês leiam tudo que está explicadinho direitinho, o texto completo lá no livro de vocês. Beleza? Então, essa foi a parte dos minerais. Bem fácil, bem simples. Vamos falar agora sobre as rochas, certo? Que começa lá na página 147. A rocha é um conjunto natural de minerais, geralmente dois ou mais. Então, quando a gente junta dois tipos de minerais ou mais, nós temos uma rocha, certo? Que ocorrem em proporções definidas. Elas foram originadas, como já estudamos, do resfriamento do magma que formou a camada superficial e sólida da Terra, que é a crosta terrestre. Então, as rochas elas foram se formando conforme o magma foi ficando frio e solidificando, ficando duro, certo? As rochas podem ser classificadas quanto à sua origem e cada tipo de rocha pode variar conforme o local em que ela foi formada, certo? Então, assim como os minerais, que existem os metálicos e não metálicos, nós também temos tipos diferentes de rochas, dependendo do lugar onde elas tiveram a sua origem, certo? Vamos lá então.
As rochas magmáticas, desculpa, ou ígneas, se originam do endurecimento do magma e da lava de erupções vulcânicas. Então, quando a gente tem uma erupção vulcânica, que a gente já estudou lá na última aula, e essa lava ela endurece, a gente tem então uma rocha magmática ou ígnea, certo? Elas são muito resistentes e muito utilizadas na construção civil. Inclusive, pessoal, na pavimentação de ruas. Na rua que a gente vê aí, um dos elementos que são utilizados, tá? Para fazer essas rochas são... para fazer essas rochas, não. Para fazer essas ruas são esse tipo de rocha, as rochas magmáticas, certo? Continuando. Rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas são formadas a partir da parte mais profunda da litosfera. Lembra que a gente aprendeu na última aula também? A litosfera é o solo, né? Então, lá da parte de baixo do solo, pelo resfriamento do magma que entra pelas rachaduras das placas tectônicas, mas não chegam à superfície. Então, quando aquela lava, aquele magma, ele passa no meio das placas tectônicas, que nós também já aprendemos, e ele vai ficando mais frio, vai surgindo então ali essas rochas intrusivas ou plutônicas, certo? Continuando. As rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas são formadas a partir do resfriamento da lava que sai dos vulcões. Lembra que a gente aprendeu? Enquanto está dentro do vulcão, dentro da camada interna do nosso planeta, a gente chama de magma. Quando ela sai, quando ela é expelida, a gente chama de lava. A consolidação ocorre rapidamente, não havendo tempo para o agrupamento dos minerais. O basalto e a pedra pómez são exemplos desse tipo de rocha. A pedra pómez ela é utilizada inclusive para tratamento de beleza. Quando a gente tem, por exemplo, o pé que ele vai ficando grosso, vai ficando ressecado, existe um tipo de pedra, né, a pedra pómez, que a gente esfrega no pé e ajuda a deixar aquele pé lisinho de novo, certo? Então, essa pedra pómez, provavelmente os pais de vocês conhecem, ou até vocês, né, é um tipo de rocha extrusiva ou vulcânica, beleza? As rochas sedimentares são originadas do acúmulo de sedimentos e partículas de outras rochas. Então, um pouquinho de cada rocha que vai se desfazendo ali, vai se juntando, vai formando a rocha sedimentar, tá? A ação dos agentes externos, como o vento e a chuva, desgastam essas rochas, formando poeira e partículas. E quando esse produto do desgaste se acumula em algum lugar, com o passar do tempo, torna-se sólido novamente, formando novas rochas. Então, a chuva, o vento, o sol, vai batendo ali naquela rocha e com o tempo ela vai se desgastando. Conforme ela se desgasta, esse desgaste dela faz com que ela libere uma poeirinha, umas partículas bem pequenininhas de rochas, que vão parar em algum lugar. Esse lugar onde essas partículas caem e ficam, com o tempo vão se tornando novas rochas, porque elas vão se juntando, certo? Então, para vocês lembrarem agora um conceito importante, tá? Que é o conceito de afloramento. Afloramento é o nome que a gente dá para a parte da rocha que a gente vê acima do solo. Então, a parte que a gente consegue ver de uma rocha, certo? De uma montanha, tá? São afloramentos. A tia colocou aí para vocês, então, fotos dos tipos de rocha que a gente estudou. Então, a gente tem a rocha sedimentar, a rocha magmática ou ígnea, a rocha magmática intrusiva ou plutônica e a rocha magmática extrusiva ou vulcânica, beleza? Vamos falar agora, então, pessoal, da página 151, tá? Abram aí para vocês irem acompanhando. A formação de estratos sucessivos de rochas que não tenham sofrido deformação reflete o tempo geológico de determinado afloramento. Então, olha só a imagem. Com o passar do tempo, a gente vai tendo as camadas mais novas para cima e as camadas mais antigas para baixo, certo?
Então, olha lá, o estrato mais antigo posiciona-se mais baixo e os estratos sucessivamente mais jovens posicionam-se acima. Então, quanto mais camadas a gente tem de uma rocha, mais tempo ela levou para conseguir chegar daquela forma. E a camada que está mais alta, as primeiras camadas, são as camadas mais jovens. As camadas que estão mais baixas são as camadas mais antigas. Olha só aí o desenho dessa rocha sedimentar que a gente tem aí, tá vendo, ó? Ela é bem alta e a gente vê, então, que essa parte de baixo, que tá mais próxima do solo, é a camada mais antiga dessa rocha, enquanto a camada que tá lá em cima, mais próxima do céu, é a camada mais jovem, foi a camada da poeirinha que foi caindo ali depois, né, com o tempo. Considerando essa informação e muitas outras, os cientistas conseguem estimar o período em que o ser vivo fossilizado viveu, de acordo com o estrato da rocha sedimentar no qual ele foi encontrado. Então, olha só que interessante. Conforme a gente vê um fóssil, conforme os pesquisadores encontram fósseis, eles estudam a partir da camada do solo quanto tempo faz que aquele fóssil está enterrado ali. Então, olha só. A gente tem aí os dias atuais, né? A era Cenozoica, vocês vão encontrar esse desenho igualzinho lá na página 152 de vocês. Se esse fóssil tá na segunda camadinha ali, ó, significa que ele tava ali há 65,5 milhões de anos, na era Mesozoica. Então, ele viveu há 65,5 milhões de anos atrás. Se ele está ainda numa camada mais baixa dessa rocha, significa que ele viveu há 250 milhões de anos atrás, na era Paleozoica. Se ele está ainda mais abaixo nessa camada, significa que ele viveu há 540 milhões de anos, na era Proterozoica. E se ele ainda assim está mais abaixo na camada do solo, significa que aquele ser vivo, né? Estava vivo há 2,5 bilhões de anos, na era Arqueozoica. Então, entenderam isso, pessoal? Quanto mais perto do solo, mais jovem menos tempo faz que aquele solo tá ali. E quanto mais a gente vai cavando, significa que mais tempo faz que aquele solo tá ali. Deu para entender? Eu espero que sim. Vamos, então, continuar falando de um outro tipo de rocha, tá? As rochas metamórficas são bastante resistentes e surgem da modificação de outras rochas, chamadas rochas-mãe ou rochas matrizes. Mas, geralmente, pessoal, a gente fala rochas-mãe, tá? É mais comum vocês verem o termo rochas-mãe. Quando a rocha-mãe é submetida a diferentes condições ambientais, então quando tem um aumento ou diminuição de temperatura ou de pressão, faz com que essas rochas, essas propriedades dessa rocha-mãe se modifique. Então, na hora que ela se modifica, ela se transforma numa rocha metamórfica, certo? Então, olha aí, eu coloquei para vocês um exemplo aí, uma foto de uma rocha metamórfica, certo? Bem simples, né, pessoal? Tem bastante detalhezinho, mas na hora que vocês lerem o texto completo, vocês vão ver que não tem nada de muito difícil, não, tá? Cada tipo de rocha, assim como os tipos de minerais, né, tem a sua particularidade. Na hora que a gente consegue observar isso, fica tudo muito mais fácil. Então, agora a gente tem o segundo desafio, a segunda tarefa de hoje, tá? Que vai ser vocês fazerem as tarefas da página 155 até a página 157, tá? Tudo isso vocês vão fazer e me entregar na segunda-feira. Então, o gabarito vai estar só lá na outra semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. A tia colocou aí, ó, sexta-feira, dia 22, mas tá errado. Porque como a tarefa é pro dia 25, para segunda-feira, o gabarito vai ser só na outra semana, tá bom? Que vai ser dia 29, tá bom? Então, o gabarito dessa atividade sai lá no dia 29. A tia Jéssica esqueceu de alterar aí, tá? Mas marquem aí para vocês não esquecerem.
É isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês me chamem, estou à disposição. Não esqueçam que amanhã a gente tem a nossa primeira aula ao vivo. Então, cedinho não vai ter essas aulas gravadas que a tia posta todos os dias para vocês, porque a gente vai fazer a aula ao vivo, tá? E, como sempre, de sexta-feira, a gente usa o Amigavelmente. Então, na aula ao vivo, vocês vão também já ficar com o Amigavelmente pertinho de vocês pra gente trabalhar, tá bom? Não vejo a hora de poder ver o rostinho de vocês. Qualquer coisa me chamem. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!